Sejam bem-vindos a este canal da História. Hoje vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito da história da humanidade. Vamos ver as causas desta guerra. As terríveis cláusulas impostas pelo Tratado de Versalhes sobre a Alemanha, a política imperialista de algumas das principais potências mundiais, tais como a União Soviética, a França, Reino Unido, Itália e Japão, as quais anexavam diversos territórios e países. O desejo alemão de retornar ao grupo dos países imperialistas. Hitler disseminou o ideal expansionista chamado de Lebensraum, que significa espaço vital, o qual era direcionado para a anexação de diversos territórios no leste europeu. O rompimento do Tratado de Versalhes por parte da Alemanha, a partir da chegada de Hitler ao poder. A Alemanha voltou a produzir todo tipo de armamentos e a expandir o seu exército. A Alemanha passa a exigir a anexação de territórios na Europa, resgatando o velho ideal do pangermanismo. A covardia da política de apaziguamento da França e da Inglaterra, que passaram a ceder às pressões de Hitler, sob a alegação de que era melhor isso do que uma nova guerra mundial. Essa covardia, em vez de saciar o apetite de Hitler, aguçou cada vez mais, e a Alemanha passava a exigir mais anexações. A anexação da Áustria, dos Sudetos, da Tchecoslováquia. Também temos a expansão territorial da Itália na África e do Japão na Ásia. O Pacto de Não Agressão entre a Alemanha e a União Soviética, chamado de Ribbentrop-Molotov, assinado em 1939, o qual continha cláusulas de anexação de países, entre eles a Polônia, país que, no mesmo ano de 1939, foi o estopim da guerra. O Pacto de Aço, que foi um acordo de aliança militar entre a Alemanha e a Itália, firmado em maio de 1939. Este pacto previa ainda que nenhuma das partes poderia firmar paz sem o consentimento da outra. A formação do Eixo. O Eixo foi o pacto entre a Alemanha, Itália e Japão. Surgiu a partir de outro pacto chamado de Anticomintern, ou Anticomunismo Internacional, que havia sido assinado entre a Alemanha e Japão em 1936. A Itália aderiu ao pacto em 1937. Naquela época, o comunismo já era visto como um inimigo mortal e a solução seria a criação de ditaduras que, ao mesmo tempo, eram anticomunistas, antidemocráticas e antiliberais. Com o passar do tempo, a Itália aderiu ao eixo, como outros países também, como Hungria, Romênia, Bulgária, Iraque, Tailândia, etc. O início da guerra. Hitler exigia a anexação de Danzig, uma cidade livre localizada no corredor polonês. França e Inglaterra não aceitam mais essas exigências de Hitler. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade o lado oeste da Polônia. França e Inglaterra declaram guerra aos alemães. Porém, 15 dias depois, a União Soviética invade o lado leste da Polônia. Por que a França e a Inglaterra não declararam guerra à União Soviética? Bom, temos aí a questão do custo. O custo material e humano já estava gigantesco enfrentando a Alemanha, né? E para enfrentar a União Soviética seria um custo bem maior. A primeira fase da guerra é caracterizada pelo avanço do eixo entre 1939 e 1942. A Alemanha utilizou uma nova tática de guerra, chamada de Blitzkrieg, guerra relâmpago,
Uma novidade que pegou de surpresa franceses e ingleses, que imaginavam uma repetição das batalhas da Primeira Guerra através das trincheiras. A França confiava na sua fortificação na fronteira com a Alemanha, chamada de linha Maginot. A Alemanha usou uma estratégia que ninguém imaginava, invadiu o Nordeste francês através de uma floresta ali na Bélgica, a Floresta das Ardenas, uma região de mata fechada cortada por rios. Os alemães conseguiram atravessar a floresta das Ardenas. Franceses e ingleses são pegos de surpresa e acabam encurralados em Dunkerque, de onde conseguem ser transportados às pressas para a Inglaterra em barcos de civis convocados pelo primeiro-ministro Winston Churchill. Este episódio ficou conhecido como a Retirada de Dunkerque. Em maio de 1940, França, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Luxemburgo e Noruega estão sob o poder nazista. A França é dividida em duas. Uma parte torna-se território sob comando alemão e na outra forma-se um governo de traíras, um governo colaboracionista, chamado Governo de Vichy. No interior da França, formam-se diversos comandos antinazistas, os quais realizavam ataques surpresas e sabotagens. Esses comandos passaram para a história com o título de Resistência Francesa. Na Europa, só o Reino Unido era a única barreira ao avanço alemão. A invasão por mar era impossível para os alemães, pois sua marinha era minúscula. A solução alemã era tentar primeiramente bombardear a Inglaterra para forçá-la a uma rendição ou uma negociação de paz ou de neutralidade. Diante da difícil situação, Winston Churchill afirmou que os ingleses jamais se renderiam. Entre 1940 e 1941, ocorreu uma das mais famosas batalhas aéreas, a Batalha da Inglaterra, onde a Real Força Aérea conseguiu derrotar a Luftwaffe. Para se vingar, Winston Churchill ordena bombardeios de cidades alemãs. Após a derrota nos ares, a Alemanha desiste da invasão, concluindo que é quase impossível invadir a Inglaterra. Primeiramente porque é uma ilha, e segundo porque a marinha inglesa era uma das maiores do mundo, mais poderosa e mais experimentada. Em terceiro lugar, porque teria que contar com uma extrema, dispendiosa e complexa logística para transportar e manter seu exército lutando em uma condição totalmente adversa. Só para invadir já seria difícil, imagine para manter esta ocupação. O teatro da guerra não ocorreu apenas na Europa, ocorreu em várias partes do mundo. Na Ásia, o Japão já dominava partes da China e dominava a Coreia desde os anos 30. Os Estados Unidos, por outro lado, mantiveram-se neutros até dezembro de 41, embora fosse aliado dos ingleses. Os americanos só entrariam no conflito se fossem atacados. Fato que ocorreu em dezembro de 41, quando sua base naval no Havaí, chamada de Pearl Harbor, foi atacada pelos japoneses, o que levou os japoneses a atacarem os Estados Unidos. O Japão era uma monarquia constitucional, porém seu parlamento estava dominado por militares expansionistas. Na época, o primeiro-ministro era o general Hideki Tojo. O Império Japonês era uma potência industrial e queria transformar-se numa potência imperialista, assim como era a França e a Inglaterra. Ou seja, o Japão queria um lugar entre os maiores países imperialistas do mundo. Desde os anos 30, o Japão já ocupava a Coreia e ocupava partes da China. Além disso, o Japão há muito tempo expandia suas forças militares e tinha um dos melhores exércitos do mundo. Diante do avanço territorial japonês sobre Coreia e China,
os Estados Unidos passaram a exigir a saída nipônica destas ocupações. Diante da recusa nipônica, os Estados Unidos impuseram retaliações econômicas, embargando o comércio vital de petróleo e aço, visando emperrar a máquina de guerra japonesa. Para vingar-se destas retaliações, o Japão resolveu atacar Pearl Harbor com o objetivo de quebrar o poderio naval americano no Pacífico e deixar livre o caminho japonês em todo o Oceano Pacífico. Em junho de 1941, a Alemanha rompeu o pacto com a União Soviética e iniciou a invasão do país. Que motivos levaram a Alemanha a invadir a União Soviética? O ideal do Lebensraum, a ideia de raça superior dominando raças inferiores, ou seja, os eslavos que não fossem mortos seriam escravizados, o anticomunismo e a riqueza agrícola e mineral das terras soviéticas. No início da invasão, o exército soviético não estava preparado e Stalin havia expurgado, ou seja, mandado matar a maioria de seus generais em 1938. Entre o alto comando alemão não havia unanimidade em relação à invasão de um país gigantesco com uma população muito maior do que a alemã e, ao mesmo tempo, havia um problema: a Alemanha já lutava em outras frentes. Alguns estrategistas previam o enorme custo material e humano, pois não bastaria só invadir, seria preciso ter condições para defender tão vasto território. Mas estes conselhos acabaram sendo descartados pela arrogância das vitórias obtidas até então e pela expectativa de uma rápida conquista antes do terrível inverno russo. Os nazistas subestimaram o poder de reação dos soviéticos e a ajuda que o país passou a ter dos Estados Unidos. O objetivo alemão era invadir o país rapidamente antes do inverno e evitar que os soviéticos passassem a ter um exército treinado e equipado. Stalin, que já tinha sido avisado da invasão nazista, ordenou a imediata transferência do parque industrial russo para o lado leste do país, juntamente com milhares de operários. A Alemanha avançou rapidamente entre junho e novembro de 1941 e a vitória parecia fácil. No entanto, em dezembro do mesmo ano, uma forte contraofensiva soviética impediu o avanço nazista. Em 1942, o exército soviético já estava em condições de resistir e a guerra foi se prolongando. Em 1943, os aliados já tinham certeza da derrota alemã, não apenas na União Soviética, como a derrota da guerra, de uma maneira geral, pois as estatísticas mostravam as dificuldades logísticas de manutenção das máquinas de guerra, combustível, armamento, munição, alimentação, reposição de material, substituição de soldados e treinamento dos novatos. Para o ditador Joseph Stalin, essa invasão, se por um lado foi terrível no sentido de destruição e mortes, por outro foi boa, pois sua sanguinária ditadura, ao final da guerra, saiu como vencedora ao lado de democracias, passando a falsa ideia de que defendia os mais básicos dos direitos humanos. Ao final da guerra, Stalin exigiu que todos os territórios libertados pelo Exército Vermelho passassem a ser obrigatoriamente ditaduras socialistas, sob a direção soviética. Muita gente ainda hoje não sabe, e os que sabem omitem, que Stalin equiparava-se a Hitler em termos de maldade, tendo mandado matar muito mais gente do que o ditador nazista. O próprio Hitler criou seus campos de concentração a partir do modelo criado na ditadura Stalin, os quais eram chamados de gulags. O regime diabólico de Stalin só seria superado pela ditadura comunista chinesa,
sob o comando de Mao Tse-tung. A Guerra do Deserto, entre 1940 e 1943, ali no norte da África, ocorreu a famosa Guerra do Deserto. Para o eixo, era importante ocupar a região no sentido de evitar que os aliados a usassem como passagem para invadir o sul da Europa. Porém, após praticamente 3 anos de luta, o eixo, principalmente a Alemanha, acabou sendo derrotado, pois, ao mesmo tempo, já lutava na Europa Ocidental e também já lutava contra a União Soviética. A partir da vitória na Guerra do Deserto, os aliados começam a invadir o sul da Europa através da Itália. A segunda fase da guerra, o avanço dos aliados e a derrota do eixo. A Itália virou a casaca. Após derrotarem o eixo na Guerra do Deserto, os aliados começam a invadir a Europa, desembarcando na Sicília em 10 de julho de 43. No dia 25 de julho do mesmo ano, o ditador Benito Mussolini foi deposto pelo rei Vittorio Emanuele, com a concordância do Grande Conselho do governo fascista. Mussolini perdeu todo o apoio da maioria do povo após o fiasco do exército italiano na guerra. A gota d'água foi a invasão da Sicília pelos aliados. Mussolini foi preso e o general Pietro Badoglio assumiu como primeiro-ministro. A notícia da prisão de Mussolini foi recebida com alegria pela maioria do povo italiano. O partido fascista foi extinto. Em outubro de 43, a Itália vira casaca e passa para o lado dos aliados, declarando guerra à Alemanha. Fato que levou Hitler a ordenar a invasão da Itália para impedir o avanço dos aliados. A Conferência de Teherã. Ainda em 1943, os aliados, com base nas estatísticas, já sabiam que a Alemanha perderia a guerra, mesmo com uma feroz resistência. Era apenas uma questão de tempo. Sendo assim, os aliados começam a se reunir em conferências para discutir como ficaria o mundo após o final da guerra. A primeira das grandes conferências aconteceu em Teherã entre novembro e dezembro de 43, reuniu Churchill, Roosevelt e Stalin. Ficou decidido que as forças anglo-americanas invadiriam o norte da França, enquanto os soviéticos, pelo lado leste, empurrariam o exército alemão de volta para o seu território. A partir desta reunião, começaram os preparativos para o desembarque aliado na França, o qual ficou conhecido como Dia D, em junho de 44. Deliberou-se ainda sobre questões envolvendo a divisão do território alemão, a situação da Polônia e a anexação definitiva dos países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, pela União Soviética. O Dia D, em 6 de junho de 44, os aliados iniciam a Operação Overlord, considerada a maior invasão por mar da história até os dias atuais. O local escolhido foi a região da Normandia. Ao mesmo tempo que preparavam o desembarque, os aliados criaram campanhas de desinformação para enganar os nazistas e seus espiões sobre a data e o local do desembarque. Mesmo assim, os alemães trabalhavam na prevenção e criaram bloqueios com arames farpados e campos minados na maior parte das praias para tentar impedir o desembarque. Mesmo com elevado número de mortos, que chegou a ser 10.000, os aliados conseguiram desembarcar e iniciar o processo de expulsão dos alemães do solo francês. A data passou a ser comemorada como Dia da Logística, devido à sua extrema complexidade para organizar o transporte de milhares de soldados, transporte de armamento, munição, combustível, carro de combate e até equipamentos gigantescos para montar um porto artificial em frente à praia. Já em agosto de 44, a França é libertada e chega ao fim o Estado fantoche
chamado de França de Vichy. Seus governantes fogem, mas são presos, assim como muito francês acusado de ser traidor da pátria. Nesta fase final da guerra, Hitler passa a usar suas últimas invenções devastadoras, as bombas V1 e V2, jogando-as sobre a cidade de Londres. Londres volta a viver o horror dos bombardeios. A velocidade da bomba V1 girava em torno de 600 km, sendo assim possível seu combate pela força aérea. Tanto é que a maioria delas foi desviada para cair em espaços vazios. Porém, contra as V2 era impossível o combate, pois se tratava do primeiro míssil balístico, que voava a mais de 4.000 quilômetros. Para os americanos e soviéticos, era prioridade máxima tomar essas bases de lançamento da V2, tanto para acabar com os ataques, quanto para tomar posse dessa sofisticada arma. Os soviéticos tomaram as bases e os americanos ficaram com os cientistas criadores da V2, cujo líder era o engenheiro Werner von Braun. Nos dias 7 e 8 de maio de 1945, a Alemanha assina sua rendição. Dias antes, em 30 de abril, Hitler já havia cometido suicídio. Com a rendição alemã, o mundo descobriu horrorizado os campos de extermínio onde os nazistas exterminavam aqueles povos considerados inferiores, principalmente os judeus. Campos de concentração e extermínio já existiam no mundo comunista, onde Stalin exterminava todo e qualquer opositor do seu governo. O mundo só viria a saber desses campos de extermínio comunista, chamados de gulags, após a morte de Stalin. A guerra havia terminado na Europa, mas continuava no Pacífico. A partir de 1942, os Estados Unidos começaram a vencer as batalhas contra o Japão. A grande virada americana começou na Batalha de Midway, em junho de 1942. Embora estivessem dia a dia perdendo batalhas e territórios, os japoneses preferiam a morte à rendição, inclusive civis. Os americanos calculavam que a guerra poderia se estender durante 1 ou mais 2 anos e os custos em materiais e vidas humanas, principalmente a dos civis japoneses, seria astronômico, algo em torno de 3 milhões ou mais de mortos. Só na Batalha de Okinawa, que durou cerca de 3 meses, morreram em torno de 150 mil civis, número que foi semelhante aos mortos pela bomba de Hiroshima. Diante da situação, o então presidente americano Harry Truman autorizou o uso da bomba atômica. Hiroshima foi a primeira cidade a ser bombardeada no dia 6 de agosto de 1945. E mesmo com a rápida e gigantesca destruição jamais vista antes, o comando militar japonês nem sequer pensou em rendição. 3 dias depois, Estados Unidos lançaram a segunda bomba na cidade de Nagasaki. Mesmo com outra catástrofe, os militares japoneses sequer consideravam render-se. Somente com a intervenção do imperador Hirohito, que até então, segundo a tradição nipônica, era considerado um deus, os militares obedeceram. O uso da bomba atômica serviu também ao propósito americano de mostrar aos soviéticos que já possuíam a cobiçada bomba, uma arma que os nazistas tentaram desenvolver e os soviéticos conseguiram detonar pela primeira vez em 1949. A Conferência de Yalta. No início de 1945, ou seja, antes mesmo do final da guerra na Europa, que terminou em maio, e na Ásia, que terminou em agosto, os aliados Stalin, Churchill e Roosevelt se reuniram em Yalta com o objetivo de definir como ficaria o mundo após a rendição alemã. Stalin foi à conferência decidido a manter sob influência soviética todos os países que seu exército libertou dos nazistas.
Seu principal argumento tanto foi o da força, pois suas gigantescas tropas já estavam ocupando estes países, quanto o da destruição, pois a União Soviética foi o país que teve o maior número de mortos, cerca de 24 milhões. Stalin defendia a ideia de repartição da Alemanha entre os vencedores para evitar que ela voltasse a ser uma ameaça. Churchill não via com bons olhos as enormes conquistas territoriais obtidas pela União Soviética, que já era o maior país do mundo, pois sabia que estes países passariam a ser ditaduras controladas pelos soviéticos, ou seja, o totalitarismo contra o qual tanto se lutou na guerra não diminuiu nem foi extinto, muito pelo contrário, foi ampliado através do socialismo soviético. Entretanto, como a Grã-Bretanha estava praticamente falida pelo custo da guerra, não havia muito o que fazer. Só quem poderia evitar esta expansão do totalitarismo socialista era Roosevelt, mas o presidente americano, cujo país estava bem longe da Europa, queria encerrar a desgastante guerra. Além disso, Roosevelt queria que a União Soviética se tornasse signatária das Nações Unidas. Após uma semana de conversações, chegou-se a algumas decisões. A Alemanha seria repartida em 4 zonas de ocupação, uma para cada país presente em Yalta e uma para a França, e a mesma divisão ocorreria em Berlim. A Alemanha pagaria indenizações pelo prejuízo causado. Uma comissão seria criada em Moscou para determinar o tamanho da dívida. Stalin prometeu ajudar os Estados Unidos na guerra contra o Japão e enviou tropas para a China na região da Manchúria, através da operação chamada Tempestade de Agosto, onde ajudaram a expulsar os japoneses.